Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, ó Pai, por aquilo que o Senhor derramou até aqui, Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E eu peço sabedoria, Pai, para transmitir para a tua igreja, ó Pai, tudo aquilo a qual o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Seja muito bem-vindo, você que nos visita. Eu gostaria que você levantasse a mão, quem está nos visitando essa noite. Levante a mão aí, que você vai ganhar um presente. Diaconia, olha quem está com a mão erguida. E presenteie. Você é muito bem-vindo. Nós somos a Igreja Cristã Dádiva, somos uma família. Aqui há um lugar na mesa para servir e para ser servido também. Amém? Nessa noite eu gostaria de dar continuidade ao tema do mês. Quem lembra aí do tema da virtude a qual nós estamos estudando nesse mês de setembro? Perdão. Perdão. No primeiro domingo do mês, a pastora ministrou aqui sobre o perdão, sobre a gente perdoar uns aos outros para receber o perdão de Deus. No segundo domingo eu também ministrei sobre o perdão que há na mesa do Pai. Eu ministrei sobre a passagem a qual todo mundo conhece, que é a do filho pródigo, e o perdão a qual ele recebeu quando ele veio para a mesa do Pai, quando ele reconheceu que ele necessitava do Pai, quando ele diminuiu seu orgulho e ele voltou para casa. E ele queria só ser servo, lembra? Mas o pai dele não quis ele como servo, quis ele como um filho. E é assim que nós somos com o Senhor. Nós não somos servos dele, mas sim filhos. E filhos amados. Nesse último domingo, a pastora ministrou sobre a história de José, que é uma história incrível, né? Muitas vezes a gente vê o José do Egito como alguém a qual governou sem ter alguma dificuldade, mas ele passou por um processo todo até chegar ao governo. E quando ele chegou ao governo, ele poderia ser orgulhoso ao ponto de desprezar as pessoas, mas ele não fez desse tipo. Ele mostrou que ele tinha um coração a qual tinha perdão para liberar. E ele preparou uma mesa de perdão também. Que legal, né? 2 temas que mostrou uma mesa de perdão. Não há um outro lugar melhor para estar do que na mesa do Pai, né? O lugar da mesa é um lugar de perdão, é um lugar de reconciliação. E nessa noite eu quero dar continuidade nesse tema e quero trazer para você uma reflexão sobre 2 reis, a qual nós tivemos na terra e também tem histórias contadas na Bíblia. Porém, um rei desses, ele também tinha uma mesa, mas a mesa que ele tinha era para destruição, e não era uma mesa de reconciliação. Samuel, na época quando era profeta, no texto de 1 Samuel vai contar essa história. Eu vou tentar aqui contextualizar para você, para a gente ganhar tempo. Samuel, ele foi profeta na época do rei Saul. Nessa época, o povo queria um rei, e Deus não se agradou com isso. Deus não queria um rei para o povo, mas o povo queria um rei, porque as outras nações tinham rei, e só eles não tinham rei. E sabe uma coisa, meu irmão? É que nós, mesmo assim como aquele povo, muitas vezes queremos um rei para nos governar, para nos dar direção. E a gente não reconhece Cristo Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós não conseguimos ver nele alguém suficiente para que nossa vida possa ser governada por um Rei Supremo. E a gente precisa ver pessoas como Rei, pessoas a qual são uma posição de destaque e a qual a gente possa obedecer. E o povo de Israel queria um rei. E mesmo sem Deus se agradar, ele levanta um rei naquela época, que se chamava rei Saul. E esse rei, ele foi ungido através do profeta Samuel, né? E nesse tempo, a qual o rei Saul ele começou a governar, ele começou muito bem. E o interessante é que quando você for ler no texto de 1 Samuel, ele vai dizer que o rei Saul, ele estava procurando
na época, Kevin, as mulinhas do pai dele. E ele não tinha uma intenção de ser rei, ele não sabia que ia ser rei. E ele só estava procurando as mulinhas que tinham sumido. No monte, ele estava andando pelos montes, e ele disse, não, vamos voltar embora. Ele falou para o servo dele, vamos voltar embora, porque se nós demorar muito tempo aqui, além das mulinhas, agora o meu pai vai se preocupar conosco também. Então vamos embora. E o servo dele disse, não, te acalma, tem um profeta aí que pode nos ajudar, e nós estamos próximo à terra dele. Vamos até lá que ele vai nos mostrar onde está. E ele foi, e no caminho ele encontrou o profeta Samuel. E Samuel, quando olhou para ele, Deus falou, esse vai ser o rei. E ele, uau, o cara é alto, bonitão, forte. Entre os homens daquela época, todos na maior estatura que chegava era próximo ao ombro dele. Não era maior do que isso. Era um cara de bela aparência, formoso, né? E o profeta Samuel disse para ele, vem cá, vamos para uma mesa. E chegou numa mesa, tinha 30 autoridades naquele lugar. E ele ungiu perante aquela autoridade, ele como rei. Tu já pensou sair de casa para procurar uma mula e se tornar rei? Que loucura isso, né? E muitas vezes a gente é promovido a algum lugar sem essa pretensão. Mas a gente não é forjado pelo caminho para ter o nosso coração voltado para o Senhor. E nisso, a história vai contar que o rei o rei Saul, ele começou muito bem, e ele desagradou a Deus, né? E quando ele ia para uma guerra, ele saía vitorioso, porque Deus estava com ele. Deus tinha ungido ele como rei. Daí a gente vai ver as histórias do rei Davi, que se levantou na época de Samuel e de Saul. E nesse contexto, a gente vai entrar num lugar onde a vaidade, ela tomou o lugar de Deus no coração do rei Saul. Quando Davi venceu Golias e depois dessa vitória, passou mais alguns dias e Davi foi lutar contra os filisteus, e a história diz que ele massacrou lá os filisteus, e quando ele retorna, ele entra na cidade e as mulheres daquela cidade começaram a cantar, viva o rei Davi, viva Davi. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. E quando isso começa a entrar na história e no coração de Saul, ele começa a se perder, porque ele não foi preparado para ser rei. Ele simplesmente tinha entrado de gaiato no navio. Ele entrou ali procurando a mulinha, ele só queria saber da mulinha dele e ele se tornou um rei. E quando ele se tornou um rei, agora ele, no começo até diz, eu sou das menores tribos de Benjamim, a menor casa, a mais escondida, e o Senhor me quer como um rei, né? Ele começou muito bem, mas quando ele está numa posição de autoridade, a qual ele vê pessoas se destacar, ele já começa a se enciumar, e aquilo começa a trazer uma vaidade no coração dele. E através daquela fala que as mulheres tiveram de que Davi venceu dezenas de milhares, a inveja entrou no coração. E ele começou a caçar Davi. A história vai dizer que ele tenta 2 vezes cravar uma lança em Davi, e quando o Davi sai fora, ele foge, depois ele volta de novo. E mais uma vez, Davi está lá tocando a harpa, e o rei Saul tentou mais uma vez cravar a lança nele, e ele saiu de novo. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que alguém tem essa coragem, né? Sabendo que alguém quer te matar, tu senta 2 vezes na mesa do cara, né? E depois, numa terceira vez que Saul, ele fez uma mesa que era da lua nova, onde eles festejavam a lua nova, ele preparou uma mesa. Só que Davi tinha uma aliança com Jonatas, e Jonatas era fiel a Davi.
E Davi falou para ele: teu pai já tentou me matar 2 vezes, agora ele vai conseguir. Ele disse: não, então vamos fazer o seguinte, tu não vem na primeira noite, porque era festejado 3 noites a fio, tu não vem na primeira noite, e eu vou ver a reação do meu pai. Se ele reagir mal, eu te falo. Eu pego o meu arco e atiro uma flecha, além da montanha. Daí eu mando o meu servo menino correndo para pegar a flecha e te avisar que o meu pai quer te matar, que é para te fugir. E passou a primeira noite, Saul de boa. Na segunda noite ele já se incomodou. Por que Davi não está aqui à mesa conosco, celebrando a noite de lua nova? E nisso, Jonatas disse: meu pai, eu liberei ele para estar com a família dele, celebrando essa noite. E o pai dele, Saul, tenta matar agora Jonatas, porque estava tentando ajudar Davi, e ele sabia das amizades. Sabe, muitas vezes a gente, quando assume alguns cargos de posição, a gente quer matar pessoas. E isso é um problema sério na nossa vida. Quando a gente não passa por alguns processos que a gente vem de baixo, assim como numa empresa, quando tu não passa lá pelo chão de fábrica, entendendo todo o processo, que te colocam numa posição de liderança, tu quer escarnecer pessoas, tu quer matar pessoas, porque tu não tem o sentimento de começar de baixo e saber todo o processo, toda a dor, a qual te forja para ser alguém que tem uma posição de liderança. Então vocês, meus amados, que estão passando por algumas dificuldades, por alguns processos de dor que você não consegue entender, entenda uma coisa: isso é uma formação a qual você não sabe para onde Deus está te levando, mas Ele tem uma posição para te dar que não é tua, e para ti não ser dono da posição, tu tem que entender o processo de dor, para ti saber o valor daquele lugar. E Davi vai contar a história dele, dessa perseguição o tempo todo sendo perseguido por Saul. No texto vai dizer que depois desses relatos a qual eu falei, Saul, ele começa a perseguir Davi pelas montanhas. E numa certa jornada dessa, ele está perseguindo Davi, e ele sabia que ele estava numa região, e ele está perseguindo. Chegando perto, ele precisou fazer as necessidades físicas dele, e ele entrou numa caverna. E entrando nessa caverna, ele não sabia que lá dentro estava Davi escondido. E Davi está lá, quietinho. E eu fiquei imaginando a cena, e não quero relatar aqui para vocês. E Saul não percebe que Davi está ali, mas Davi rasga um pedaço da capa do reinado do rei e fica na mão, e causa remorso em Davi, porque ele não queria fazer mal ao rei. Sabe, pessoas que têm o coração boa, elas têm a chance de fazer o mal, mas elas preferem fazer o bem. Assim era Davi. E quando Saul sai de dentro da caverna, Moisés, e está lá fora, já se arrumando todo para subir no cavalo de novo, Davi ergue um pedaço da capa e grita: Saul, eu poderia ter te matado, mas eu não tenho mal contra ti, eu tenho só o bem para te dar. E Saul entra num arrependimento a qual não é verdadeiro. E eu gostaria de ler com você aqui. Se eu conseguir me achar aqui no meu texto. É aqui em 1 Samuel 16. Oh, meu Deus. Isso, 1 Samuel 26.
Desculpa. Não, amor, é no 24. É no verso 16. É só para descontrair um pouco aqui. Terminando Davi de falar a Saul, 24, 16. Terminando Davi de falar a Saul, este lhe respondeu: é mesmo a tua voz, meu filho Davi? E Saul começou a clamar e a chorar. Depois ele confessou a Davi: tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem, e eu tenho te constantemente lhe retribuído mal. Hoje tu me fizeste ver com clareza a tua generosidade e bondade, porque o Senhor me entregou totalmente em tuas mãos e preferistes não matar. Só até aí. Nesse texto mostra um arrependimento. Vocês conseguem ver um arrependimento nesse texto? Mas não é um arrependimento genuíno. Porque na sequência, lá no 26, que tem mais uma perseguição de Saul, vai mostrar que ele tenta matar novamente Davi. E ele começa a perseguir Davi novamente pelas montanhas. E nessa vez, ele monta um acampamento. E o acampamento está montadinho com todos os soldados ali, só esperando Davi para matar ele novamente. E Davi pega um dos seus guerreiros, entra na noite dentro daquele acampamento, chega lá, tira a lança do lado da cama de Saul, pega a borrichinha da água dele e sai para fora. E quando sai fora do acampamento, que ele está num lugar seguro, ele grita, Kevin: ei, Joabe, que era o líder do exército de Saul, tu não é homem para cuidar do rei? Eu entrei aí, tirei a lança, poderia ter matado ele, e tu não é homem para cuidar da guarda dele? E nisso, mais uma vez, Saul vai falar algo aqui também nesse texto. Em 1 Samuel 26, no verso 21. Então Saul respondeu em alta voz: pequei, volta, meu filho, nenhum mal te farei, de agora em diante, pois tiveste hoje a minha vida em tão alta conta. Sim, tenho agido insensatamente como um tolo e errei muitíssimo. Só até aí. Mais uma vez, ele mostra um arrependimento. Sabe, o arrependimento de boca para fora, que quando a gente erra, a gente se arrepende, mas logo tu volta a fazer errado de novo. Aquele arrependimento de boca para fora, qual muitas vezes tu tá num lugar ou num relacionamento e a gente pede perdão pelo erro a qual cometeu, mas acaba errando de novo. Esse confessar, ele está muito alinhado com o coração, com o que a Yara falou aqui sobre o dízimo. Não é simplesmente o valor a qual tu dá, mas é o coração a qual tu tem. Da mesma forma é o arrependimento. Se a gente não tem um coração alinhado com Deus, a gente vai se arrepender e voltar a errar. Vai se arrepender e voltar a errar. E a gente vai viver neste lugar, porque quem obedece ordens pela metade não consegue se arrepender por inteiro. Escuta bem isso. Quem obedece ordens pela metade não consegue obedecer por inteiro. E eu gostaria de ler para você, a mostrar que isso está na Bíblia também, que daí agora sim, está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 24.
Nesse texto, o profeta Samuel, sendo usado por Deus, disse a Saul: eu quero que você vá à terra de Negueb não, que vá até a terra, oh meu Deus, fugiu o nome aqui, e destrua todo o povo de lá, porque esse povo, ele perseguia o povo de Israel quando saiu do Egito. E quando Saul, ele vai até aquela terra, ele tinha a ordem de matar todo o povo, de matar os homens, as mulheres, o rei, os animais, e não deixar nada naquele lugar, porque era uma terra maldita aos olhos do Senhor, por aquilo a qual eles tinham provocado ao povo de Israel. E aqui, no texto do capítulo 15, 24, vai dizer o seguinte: Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvido. Agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo para que eu adore o Senhor. Entretanto, Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto e rasgou. E Samuel concluiu: eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou: eu pequei contudo. Eu te suplico, honra-me diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore o teu Deus. Sabe, um falso arrependimento, ele sempre busca um interesse. Vocês conseguem ver que no texto, o arrependimento dele era simplesmente para Samuel se voltar a ser amigo dele e a voltar perante o povo para que o povo honrasse ele. E ele não fosse descredibilizado perante o povo, perante as autoridades. Muitas vezes a gente tem um arrependimento por interesse próprio. A gente tem um arrependimento que não é genuíno, que ele não causa perdão, ele não gera perdão. Muitas vezes o arrependimento que a gente tem não se passa de um remorso. A gente fica, pisei na bola. Eu poderia ter feito diferente e não estava sofrendo essas consequências. E Saul, ele tinha esse arrependimento. Nós lemos em vários textos aqui que ele se arrependia, mas ele não mudava o coração dele, ele não entregava para o Senhor. E esse desejo era simplesmente porque ele não passou por um processo, assim como o rei Davi passou. Davi, ele passou por um processo de perseguição o tempo todo. Um tempo todo. Uma vida, praticamente. Ora ele estava num lugar e estava sendo perseguido por um povo, ora ele estava em outro lugar sendo perseguido pelo rei, a qual ele servia naquela casa, naquele reinado. Davi, ele servia Saul desde pequenino. Quando a gente vê que ele vai levar comida lá para os irmãos dele que estavam sendo enfrentados pelos filisteus, e o gigante Golias lá começa a bradar, ele já serviu ali, desde pequeno. E depois ele é chamado na casa do rei Saul
para tocar a harpa para que os espíritos imundos saíssem da presença do rei. E ele continuava servindo. E a gente vai ver, e eu quero que você desperte essa curiosidade de ler Samuel e entender essa história, para você ver a riqueza de que muitas vezes não é a posição que determina quem a gente é. A posição só revela o nosso coração. A posição, quando é alcançada de uma forma a qual a gente não tem esforço, muitas vezes vai revelar o nosso coração por uma maldade. E Davi não. Davi, ele tinha um coração conforme o coração de Deus. E Davi não errou? Errou ou não? Errou muito mais do que Saul, perante os nossos olhos. No capítulo 11 de 2 Samuel, vai contar a história do rei Davi, a qual ele teve um relacionamento com Batseba, uma mulher que não era dele. Era um tempo de guerra e Davi estava em casa, sem guerrear Moisés. Ele estava lá de bobeira, lá no terraço dele andando, para cima e para baixo. E certamente ele já tinha visto aquela mulher antes lá, porque ele sabia que ela ia tomar banho. E ele foi lá e ele cobiçou aquela mulher. E ele mandou chamar e se deitou com ela, e ela engravidou. Daí agora, aquele relacionamento que tu só queria ter por um prazer, como é que tu resolve isso? Com outro erro? Foi isso que Davi fez. E Davi manda chamar Urias, que era um general de guerra dele, um guerreiro dele, que estava na batalha, e disse para Urias: vai lá e deita com a tua mulher. Malandragem, né? Vai lá, deita com ela, que daí não vão desconfiar que o filho é meu. Vai lá. Mas só que Urias, ele era muito mais fiel do que Davi. E Urias diz no texto para Davi: não, meu senhor, não tem como em tempo de guerra eu ir deitar com minha mulher e deixar meus companheiros lá em frente de batalha. E se deita na porta do palácio e não vai embora. E no outro dia, Davi acorda e vê ele ali e fica indignado: vai lá e deita com a tua mulher e dá um porre nele agora. Vamos tomar um vinho aqui. Vai lá. Mas não rolou. Urias não foi. E nisso, Davi ficou pensando: agora como é que eu vou arrumar aquele erro que eu cometi? Ele pega Urias, escreve uma carta e manda ele entregar para o general de guerra, mandando colocar o cara na frente de batalha, aonde a batalha era mais forte, para que ele fosse morto. E nisso ele morre. Urias morre. E Davi, para ele, tinha resolvido o problema. Mas só que a gente não resolve problemas nesse formato. A gente não resolve problemas nas escuras, porque sempre um homem de Deus vai vir nos confrontar. Assim como o profeta Samuel confrontou Saul, agora o profeta Natan veio confrontar Davi. E eu gostaria que você fosse comigo lá no texto para entender 2 Samuel, está um pouco para frente aí, de primeira. Segunda Samuel, capítulo 12, do verso 1 em diante. O Senhor enviou o seu mensageiro Natã para falar com Davi. Assim chegou à presença de Davi e lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas,
Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha, que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma das suas próprias ovelhas, ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natã: juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeirinha, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: este homem é tu. Assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste a fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa. Vamos pular lá para o verso 13. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas por teres ultrajado Yahvé mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou rigorosamente jejum e recolheu-se, passando a noite toda prostrado no chão. Então os anciões e oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado dele, a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis, e também recusou qualquer alimento. Só até aí. Você consegue perceber a diferença de alguém que se arrepende de verdade por alguém que tem um sentimento de remorso? Davi, nesse pecado que ele cometeu, foi muito mais grave do que Saul. Você concorda comigo? Porque lá, Saul pecou por não matar. E aqui Davi pecou por matar alguém inocente. E fazer algo que era injusto, porque o texto diz que se não era necessário o que ele tinha, era só ele pedir que ele ia ganhar muito mais. E Davi, ele se arrependeu. Na hora que Natã começou a constranger ele, ele já disse que pecou contra o Senhor. Não foi nem contra Urias. Ele não pediu nem desculpa para ele. Na hora ele já foi para o chão e já começou a orar. E ele não se importava com quem estava ali do lado, se era oficial, se era pessoas. O texto diz que ele não se importou com essas coisas. Davi sabia a posição de rei que ele tinha, mas ele sabia de onde ele saiu e o processo a qual ele passou para chegar onde ele estava. E Davi não tinha problema de retornar para onde ele começou. Por isso que ele tinha o coração conforme ao coração de Deus. Louvor, pode subir aqui. Sabe, muitas vezes a gente tem o coração igualzinho de Saul.
a gente se arrepende. E eu fiquei meditando muito nessa palavra. Muito, mas muito mesmo. Porque muitas vezes eu tenho alguns arrependimentos que são igualzinhos ou cafajeste igual. Cafajeste igual. E a gente não consegue colocar o nosso coração na presença de Deus, não se importando com as pessoas que estão ao nosso lado. Sabe por que é tão difícil a gente vir aceitar Jesus quando o pregador chama? Porque a gente se importa com quem está do lado. Porque a gente tem um orgulho igualzinho de Saul. Sabe por que a gente não se larga no chão e chora? Porque a gente vai ficar pensando, o que o irmão vai falar amanhã? Olha a fraqueza dele, olha a fraqueza dela. Sabe por que a gente não confessa nossos pecados? Porque a gente quer se fazer de forte. A gente quer fazer com que as pessoas acreditem que a gente é autossuficiente. Meu irmão, minha irmã, não há ninguém que passou pela terra a qual não tenha pecados. E a gente não consegue entender o que Davi entendeu no processo. Porque muitas vezes a gente passa por lutas, passa por dores, mas a gente continua com o coração de Saul. A gente sempre quer agradar o povo. A gente sempre quer se mostrar numa posição de autoridade a qual o povo não vai nos julgar. Por isso que a gente não mostra nossas fragilidades. Por isso que a gente tem dificuldade de expor as nossas fraquezas. O pecado de Davi foi maior, meu irmão. E ainda assim Deus diz que ele tinha o coração conforme o coração de Deus. Você consegue entender isso, meu irmão? Então comece a orar aí agora, nesse instante, no seu lugar.